Olá, estamos de volta com o programa Enfoques da Vida, um programa voltado para você receber novas informações, informações iluminativas e onde nós abordamos diversos assuntos: filosofia, religião, espiritualidade, enfim, assuntos também de utilidade pública. Hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial. É o Dr. Henrique Station, ele é médico cirurgião e agora ele fez uma especialização há pouco tempo sobre medicina integrativa. E é esse o assunto que nós vamos tratar hoje. Seja bem-vindo, Henrique. Obrigado, Denise. É um prazer estar aqui, uma honra. Para nós também, e particularmente fico muito feliz porque a gente se conhece desde 2012, 2013, né? Quando frequentamos o mesmo grupo de estudos lá na CELF. Exato. E você ainda frequenta a CELF, né? Frequento. Henrique, conta para nós, primeiramente, como que você encontrou o espiritismo na sua vida? Bom, eu de nascimento sou de uma família católica e tive contato, assim, em diversos momentos da vida com pessoas que eram espíritas e um contato, assim, mais forte foi quando eu comecei a namorar a minha esposa. Que pouco tempo de namoro, 2 meses, talvez nem isso, Haroldo Dutra Dias veio para Curitiba fazer uma palestra. Ele palestrou no sábado sobre o Paulo e no domingo sobre o Apocalipse. E ela me convidou e tal, né? Começo de namoro, eu falei, claro, vamos lá. E aí, assim, aquelas palavras mexeram muito comigo. Assim, falei, uau, que maravilhoso isso. E aí surgiu o convite, não quer frequentar lá o centro? Eu falei, claro, vamos. Aí primeiro eu comecei num grupo que eu acho que talvez estava muito adiantado para mim. E aí eu mudei, fui para outro grupo que estava estudando uma obra básica e aí logo na seguida mudou o assunto do estudo, começou a estudar o Evangelho. E aí, puxa, aquilo ali fez todo sentido para mim, eu já conhecia Jesus e tal, né? Então foi muito bom. Foi muito bom. Daí de convidado, virei eu a convidar as pessoas, né? Falar, você não vai essa semana? Não sei, tá frio e tal. Não, vamos, né? Eu comecei a carregar as pessoas para irem no estudo. Então o espiritismo teve muita influência para você estudar hoje sobre a medicina integrativa. Teve também. Teve também. Eu já senti assim, a necessidade, ao tratar os pacientes, de resolver algumas coisas que eu sei que não resolviam nem com cirurgia, nem com remédio. Né? Dependiam, né, de uma mudança de padrão de pensamento, de comportamento, e que isso, né, intimamente ligado a crenças, né? Então, né, a religião, a pessoa ser espiritualizada. Certo. E aí eu fiz um curso de inteligência emocional e por outro motivo, assim, né, fui convidado a fazer e tal. E aí eu pensei assim, eu vou de cabeça aberta, né? Alguma coisa boa eu vou aprender. Uhum. E uau! Eu saí de lá pensando assim, como que eu posso aplicar isso no consultório? Porque eu sei, né, medicamente falando, de vários problemas, várias doenças que se eu conseguir trazer isso para o paciente, eu vou melhorar, eu vou tratar isso melhor do que com remédio. E aí, enfim, acabei ouvindo depois um podcast como o nosso aqui, entre, né, o ministrante desse curso e um médico de São Paulo, que já é médico integrativo. Eu falei, meu Deus, é isso. É isso que é para a sua vida, um novo propósito. Aí eu comecei a pesquisar, então, né, onde que eu vou aprender isso, né? Aí eu achei lá, né, aqui eu acabei fazendo, lá no Einstein, me inscrevi, passei na seleção e comecei a fazer. E a cada módulo eu falava, uau! Né? Então, agregava muito com o que
vamos dizer assim, já estudava, já debatia, né, nos estudos ali, né, e assim, foi muito importante para mim. Eu vejo que hoje eu mudei maneira de pensar e de agir na minha vida por conta desses estudos. Também durante isso eu acabei passando por uma experiência, né, muito forte. Meu filho do meio sofreu um afogamento e, enfim, meu filho mais velho resgatou ele da água, eu reanimei ele. Ele ficou alguns dias entubado na UTI, lá no hospital. Nós acompanhamos esse momento. Quando isso tudo aconteceu, né, um amigo de São Paulo, médium, ligou, mas assim, tão logo o helicóptero pousou, né, eu acabei acionando o helicóptero aí do SEAT. Tão logo o helicóptero pousou, ele telefonou, perguntando o que aconteceu com o Cristóvão. Mas como assim que ele sabia, né? E aí, uma noite que eu estava assim, começando a questionar, a duvidar, a perder um pouco a esperança, ele me telefonou. Falou, olha, acabei de fazer aqui a reunião mediúnica e eu queria só te falar um negócio. Amanhã, tal horário, você vai me ligar me dando boas notícias. Que maravilha! Nesse horário que ele falou, foi o horário que o Cristóvão foi estubado, que ele saiu do tubo. Né? Então, assim, isso foi muito marcante. Ele pegou o carro, veio para cá, né? Consegui pedir no hospital que autorizassem a entrada dele na UTI. Ele foi lá, fez um passe, né? E né, falou algumas palavras assim de previsão de futuro. O que ele falou assim, uau, né? Aconteceu certinho. E, claro, isso mexeu muito. Então, até esse momento, eu ia fazer meu trabalho de conclusão de curso sobre outro tema. Eu queria pesquisar aí a física quântica, né? Do que assim, o pensamento positivo faz, né? Nas nossas células. Certo. E aí, quando isso aconteceu, eu falei, não, eu tenho que fazer sobre né, espiritualidade, sobre fé, porque realmente foi para nós uma prova muito grande de fé e assim... E aí foi o que eu fiz, né? Foi mesmo, foi que eu hein? Estudei esse assunto para poder fazer a conclusão. E sem dúvida alguma, Henrique, vocês tiveram merecimento, né? Para receber todas essas informações através desse médium amigo. Mas falando então de medicina integrativa, qual é a diferença, se é que existe uma diferença de medicina integrativa para a medicina holística? Sim, tem sim. E acho que ainda vale a pena citar uma terceira, medicina alternativa. Alternativa. Então, é muito comum que as pessoas confundam, né, entre esses temas. Mas assim, então, medicina alternativa é usar tratamentos que não são os tratamentos principais, bem pesquisados, né, e que são considerados aí padrão ouro dos tratamentos. Já a medicina holística visa em fazer algumas terapias chamadas holísticas mesmo, né, baseadas aí principalmente em fé mesmo, né? A medicina integrativa, né, vem de integrar mesmo, da gente utilizar tudo que a gente comprova evidência científica que ajuda o nosso paciente para agregar ao tratamento principal. Então, quando surgiu lá na Universidade do Arizona, né, que foi o primeiro polo, depois no Reino Unido, quase que ao mesmo tempo, na Universidade de Duke, a medicina integrativa surgiu então como uma maneira de eu melhorar a vida paciente que estava se tratando de câncer. Então, no início, foi um agregado para a oncologia. Então, o paciente estava tratando câncer, mas sim, ele não conseguia se alimentar, ele tinha muito vômito, ele estava muito deprimido que caiu o cabelo, ele perdia peso, não conseguia dormir bem. E tudo isso fazia com que ele ficasse ansioso, nervoso, liberasse mais cortisol e a resposta ao tratamento ficava pior. Então, eles começaram a desenvolver, né, vamos dizer assim, uma especialidade médica e, na verdade, com várias equipes, é multidisciplinar, que eu posso ter também o fisioterapeuta, né, e outros agregando a equipe,
para justamente eu poder usar tudo que faz bem para aquele paciente, para melhorar, para ele conseguir diminuir a resposta de estresse e ter, né, uma melhor qualidade de vida e, com isso, uma melhor resposta ao tratamento também. E se o tratamento não fosse curativo, para que ele tivesse uma melhor qualidade de vida nesses dias finais que ele tinha. Certo, principalmente a harmonização interior. Isso. E aí, lá no Reino Unido, o Duke surgiu parecido com isso, mas eles estavam pensando assim, como que tudo que afeta a saúde do indivíduo e como ele pode controlar isso para ele próprio ter o autocuidado de ter um futuro mais saudável, né? Então, sono, alimentação, atividade física, meio ambiente que você está inserido, né? Então, vou dar o exemplo que eu falo para meus pacientes. Se eu morar numa casa com 5 fumantes, eu tenho a mesma chance de câncer de pulmão do que o fumante, né? É verdade. O nosso ecossistema determina muitas doenças, né? E doenças também da mente. Então, continuando aqui, então o estilo de vida, né? E o ambiente que você está inserido. Então, analisar todos esses aspectos. E aí, analisar se a pessoa tem um propósito de vida. Então, é muito fácil assim, eu não sei o que eu quero da vida, eu não tenho nenhum propósito, para onde a maré me leva, eu vou. É muito mais fácil uma pessoa, assim, desenvolver um desequilíbrio e ter uma depressão, do que uma pessoa que tem um propósito de vida. Uhum. Tem um grande objetivo. E não importa qual seja ele. Meu objetivo é entrar no Balé Bolshoi. É um propósito de vida. Certo. Eu vou fazer as coisas, vou ter um propósito, né? Eu vou atrás desse objetivo. Tem algo que lhe faz com que se levante da cama, vamos supor, isso, né? Exatamente. Porque o deprimido, ele muitas vezes não tem vontade nem de sair da cama. Exato. E aí, tendo um propósito, isso move ele a realizar aquele objetivo. Move. Na verdade, se ele tem um propósito bem definido, ele não vai nem chegar ao ponto de pensar por que eu vou sair da cama, né? Ele já sai automaticamente da cama. Então, a primeira pessoa assim, que citou ter um propósito de vida, né, como um determinante de saúde, foi Viktor Frankl. Então, Viktor Frankl era um psicólogo judeu, estava preso no campo de concentração na Segunda Guerra Mundial, e ele sobreviveu ao campo de concentração, e ele fez o relato, né? Então, puxa, esse livro é maravilhoso. Após estudar, eu fiz questão de comprar o livro, né, para ler o livro. Foi ele o criador da logoterapia, isso ou eu estou enganada? Também, mas assim, ele descreve então que quem ele percebeu que sobreviveu ao campo de concentração sabia exatamente o que ia fazer quando acabasse a guerra. Então assim, se a pessoa estava no campo de concentração, o que você vai fazer depois da guerra? Viver. Esse acabou morrendo. E não estou dizendo que morreu no forno, que morreu, né... que foi morto. Morreu de desnutrição mesmo, morreu das outras causas, porque eles não recebiam comida que chega, sol, né? As condições de saúde eram péssimas ali dentro. E aquele que tinha um propósito de vida, ele sobreviveu. Ele sobreviveu, né? Então assim, eu vou tocar piano no tal bar de Paris. Essa pessoa sobreviveu. Certo. E, enfim... E aí a conclusão dele, assim, que ter um propósito de vida, independente de qual fosse, né? Não precisava ser um propósito direcionado à ajuda ao próximo, caridade, por exemplo. Era um propósito. Aumentou a sobrevivência, ponto. Quem tinha um propósito sobreviveu. Sim. É o primeiro estudo que um propósito de vida faz bem para a sua saúde. Claro, depois veio outros, né? Mas... diferentes áreas, área específica, né, médica, neurologia, tudo mais. Mas essa conclusão, se ter um propósito de vida melhora a tua qualidade de vida, ponto. Por quê? Porque você vai buscar comportamentos, atos para tentar atingir aquele propósito. Você vai ter um planejamento de vida. Se você tem algo bem planejado, você não fica se questionando, né? Então, por exemplo... Se eu tenho planejado que eu vou acordar às 5 da manhã, porque às 5h30 eu vou estar
na academia porque meu trabalho começa às 7 e eu quero fazer exercício físico, eu tenho esse propósito, não vai acontecer, mais 5 minutinhos. Mais 5 minutinhos se eu não tenho um propósito bem determinado, né? Se eu não tenho um propósito bem determinado, aumenta a chance de eu me sabotar. E entra também a vontade, né? Também da pessoa. Junto com o propósito, entra a vontade, né? Sim. A vontade de querer, no caso, vou levantar às 5 horas para fazer academia. Tem um pouco de diferença entre motivação e persistência. Então, assim, motivação a gente arruma fácil, mas a motivação é passageira, dura uma semana. Interessante, Henrique. E a persistência só se você tem um propósito bem estabelecido. E tem que ser bem estabelecido, tem que ser neurologicamente bem estabelecido. Então, o nosso cérebro ele não entende, por exemplo, a palavra não. Então, se eu falo assim, eu não vou fumar, o que meu cérebro entende? Vou fumar. Essa pessoa não para de fumar, né? A pessoa tem que dizer assim, eu vou parar de fumar, ou vou me manter livre do cigarro, né? Essa, sim, é uma afirmação que é neurologicamente correta, e aí nosso cérebro trabalha para isso. O inconsciente, a parte que a gente não está controlando, né? Então, você repete para você mesmo, né? Eu não vou perder esse jogo. Você vai perder esse jogo, com certeza. Porque você já está fazendo um movimento negativo na sua mente. E o cérebro não entende esse não mesmo, sabe? O cérebro faz uns cortes, umas podas, e a primeira coisa ele poda é um não, e fica essa afirmação tão contrária, né? E aí você não atinge. Então, a gente tem, então, o propósito como um causador da perseverança, não só da motivação. Entendi perfeitamente. É diferente mesmo. Henrique, comentávamos aqui antes da nossa entrevista a respeito da sua tese, né? Do seu TCC, aliás, né? Que você acabou de fazer. Que você, então, estudou 5 princípios para tratar da medicina integrativa. Eu estudei os efeitos da espiritualidade, da religiosidade sobre a saúde, e, né, de um modo integral. Por que eu falo modo integral? Após o século XIX, acabou que a gente separou mente de corpo. Então, a medicina foi exercida e foi ensinada com essa separação bem nítida, mente e corpo. E, na verdade, é um erro pensar em 2 coisas separadas. Se eu penso num computador, software é uma coisa, equipamento, hardware é outra coisa. Mas entende que se alguma coisa no hardware está errado, eu posso levar a um defeito no software, né? E o contrário também, o software pode viciar a bateria, pode fazer algum problema. E assim, então, essa separação, né, de mente e corpo acabou, né, fazendo, né, que estudasse isso em separado. E aí, né, nesse estudo, eu procurei unir, então, não só a saúde física, como saúde mental também. Então, né, as 2 coisas juntas aí. E foi muito bom, assim, deu bastante trabalho aí, minha família sabe, aí fins de semana sentado na frente do computador lendo os artigos para poder escrever, né? Se nós focarmos apenas na questão religião e espiritualidade, existe uma diferença entre as duas, não é? Tem. Então, qual é a diferença? 3 termos para deixar bem diferenciados: religião, religiosidade e espiritualidade. Então, religião é um conjunto de crenças e de normas, e normalmente vinculado a uma instituição, e normalmente com um local físico para reunir as pessoas. Essa instituição normalmente tem uma hierarquia, né? Então, isso é religião. Religiosidade é você exercer isso individualmente, frequentar esse lugar, né? Fazer aqueles rituais. Já a espiritualidade é o teu interno, é a tua relação com a divindade, com o superior.
Certo. Independente de normas, independente de precisar ir a algum lugar ou não, é quando você fecha o olho como você se sente aqui dentro. Isso é espiritualidade. Nesse caso, essa tríade, né? Mas principalmente espiritualidade. Já que nós sabemos que tem pessoas que são ateus, né? Tem ateus. Tem ateu que é mais espiritualizado Exatamente. que muito religioso. Meu genro é ateu. Ateu, agnóstico. E ele é... Meu Deus, não tenho o que falar do meu genro. Ele é muito mais espiritualizado mesmo do que muitas pessoas que frequentam lá uma igreja, uma instituição religiosa. Isso é possível. Onde é vamos dizer assim, no paciente que está com qualquer tipo de problema, você como médico cirurgião, né? Ele precisa fazer uma cirurgia num determinado órgão, onde então ter essa espiritualidade vai interferir no resultado melhor da cirurgia. Bom, então eu vou citar um dos estudos aí que eu precisei, né, ler para escrever minha tese de conclusão de curso. Um estudo feito nos Estados Unidos com pacientes idosos submetidos à cirurgia de quadril, né, por fratura de colo de fêmur. Então, eles pesquisaram assim quem era mais religioso, mais espiritualizado, né, do paciente que não era, e chegaram à conclusão, né, que o paciente que era mais espiritualizado, ele, em média, teve 4 dias a menos de internamento. Então, se pensar em nível de custo, plano de saúde, na verdade, esse estudo, inclusive, foi pago por uma seguradora de saúde americana. Se pensar em termos de custos, poxa, 4 dias a menos de internamento, esse paciente voltou a caminhar muito mais rápido do que o outro, né? E eles foram bem triados, assim, os grupos foram bem homogêneos, né? Mas com as mesma cirurgia, mesma faixa etária, mesmas doenças secundárias, diabetes, pressão alta, né? Então os grupos foram bem homogêneos. Então ele teve significância estatística esse estudo. Então esse é só um exemplo aí, né, de como isso pode trazer benefício. Então na pesquisa, né, eu encontrei então 5 mecanismos que a religiosidade, a espiritualidade vai modular a saúde de modo positivo. Então, as relações mente e corpo, os comportamentos de saúde, os efeitos congregacionais, a perspectiva cognitiva para o otimismo e o enfrentamento religioso espiritual, que é o coping. Bom, as relações mente e corpo, o que são? Relações mente e corpo são coisas, comportamentos que você faz que têm efeitos no seu corpo, em modo hormonal. Então, quando você pratica, por exemplo, meditação, oração pode ser um jeito de meditar, mas nem sempre orar é meditar, né? Mas se você ora num lugar quieto, silencioso, que você se acalma, que você respira devagar, você baixa a frequência cardíaca e diminui a concentração de cortisol no sangue. Diminui as interleucinas inflamatórias. Então, com isso, você previne uma série de doenças, tá? Vamos falar bem rapidinho de uma pressão alta. Pressão alta tem influência do cortisol, diabetes tem influência do cortisol. Então, o segundo mecanismo, né, então, os efeitos congregacionais, né? Antes o comportamento de saúde. A pessoa que é mais espiritualizada vai evitar uma série de comportamentos que são nocivos para a saúde. Então, assim, a partir do momento que eu começo a frequentar uma igreja, eu já vou menos no bar, ou deixo de ir no bar. Então, né, consumo menos álcool, provavelmente paro de fumar, paro de usar droga, que isso, né, já está bem estabelecido, vai ter um efeito bom para a saúde. Já muda até as companhias, né, que influenciam no nosso dia a dia, como você falou, o meio ambiente influencia. Isso, que é o terceiro efeito ali, né, que são os efeitos congregacionais. Então, eu tenho um problema e eu não tenho com quem compartilhar o problema. Isso fica me afetando, tira o meu sono, aumenta o cortisol, aumenta a frequência cardíaca, isso vai me deixar doente.
eu vou num lugar que eu tenho uma pessoa que eu posso contar, ou mais pessoas para quem eu posso contar, independente se eu vou ouvir conselhos ou não, mas só alguém que eu possa desabafar, isso já baixa a frequência cardíaca, já melhora o nível de cortisol. E é incrível, né? Até aquele abraço que a gente recebe nesses ambientes. Exatamente. Né? Sorriso. O abraço, o sorriso, né? E aí você tem, então, perspectiva cognitiva para o otimismo. Em geral, né, a pessoa mais espiritualizada, ela é mais otimista, mais esperançosa para um desfecho bom. Né? Acabei de citar aí o Viktor Frankl, né? Então, Sim. Já falando sobre isso, você tem certeza, não, vai dar certo, né? E você se preocupa menos, você baixa, então, nível de cortisol, de interleucinas inflamatórias, a tua resposta a qualquer tratamento já vai ser melhor. Ponto. A chance de você mesmo resolver aquela doença, do teu corpo mesmo resolver, porque isso modula também o nosso sistema imune, aumenta. E aí, o último, né, é o coping, né, que é o modo que o paciente vai enfrentar, né? Uma tradução que é meio inventada, né? Essa palavra não tem tradução literal para o português. Mas é a série de comportamentos que a pessoa tem no enfrentamento de uma notícia ruim. Então, essa pessoa mais espiritualizada, ela em geral, ela tem um luto mais curto. Tá? Você está com câncer, é uma notícia ruim, todos nós vamos ficar tristes, ponto. Mas a pessoa mais espiritualizada, ela fica menos tempo triste e logo ela adota um comportamento de enfrentamento, de tá bom, né? O que eu preciso fazer então agora? Ela segue mais à risca a prescrição médica, né? E com isso, lógico, né? Vai ter um desfecho melhor. Mesmo que o desfecho não seja cura, o que ela vai ter de qualidade de vida nesse intervalo até a morte é melhor. Sem dúvida alguma. Então, assim, como uma pesquisa bem médica, né? Eu pesquisei como, né, a espiritualidade influencia exatamente na saúde. Então, achei nesses 5 mecanismos. E é diferente do efeito placebo, que alguém, né, pode dizer assim, mas espiritualidade é efeito placebo. Não, que o efeito placebo, eu tenho ele de 2 formas, né? Eu tenho um condicionamento que é consciente. Então, eu faço o experimento. Paciente que tem dor, eu dou todo dia o remédio para dor num comprimido vermelho. E um belo dia eu mudo. Eu dou o comprimido vermelho, mas sem o remédio. Só farinha, por exemplo. Quando ele vê o comprimido vermelho, ele já sabe isso aqui, vai me aliviar a dor. E ele tem alívio da dor com o comprimido vermelho. Então, né, o paciente está internado, a gente, né, fala, morfina, faz a seringa ali, morfina, né, alivia a dor. Um belo dia você põe só soro, é morfina, você faz, ele tem alívio da dor. Olha o poder da mente, isso, né? Isso é o condicionamento consciente, né? Então, eu sei isso aqui me traz benefício, eu já sei que vai aliviar e alivia. E aí tem o condicionamento inconsciente, né? Que é a parte do confiar. Então, assim, eu tenho certeza que quando a Denise vier aqui, o que ela me propuser vai me fazer bem, né? E aí mesmo que você propõe uma terapia que não altera, né? Eu confiando que aquilo vai me fazer bem, né? Eu modulo meus hormônios e com isso eu tenho uma melhora, né? Transitória ou não, mas tem uma melhora. Então é diferente do mecanismo que a fé age. A fé, agora estou dizendo, né? Espiritualidade. Sim. Confiar em Deus, Buda, enfim, sim. Né? Independente da religião. Tinha estudos islâmicos, né? Peguei alguns estudos feitos em universidade de país muçulmano e o resultado é o mesmo, independente se você acredita em Alá, em Deus, né? Você ter uma espiritualidade, assim, uma confiança em um ser supremo, te traz benefício para a saúde. Sabe, doutor Henrique, primeiro, nosso tempo está acabando, infelizmente, já praticamente acabou, mas eu gostaria de passar aqui para você uma situação que eu vivi como testemunho e prova mesmo, particular. Eu não costumo fazer isso, mas vou fazer agora, o quanto realmente isso é verídico, é real. Eu tive câncer de mama, na mama direita,
E quando eu recebi o diagnóstico, primeira coisa que eu pensei, minha família sabe, é testemunha, minhas filhas são testemunhas. Eu causei esse câncer por muitos anos que eu fiquei com mágoa de uma determinada pessoa. Então esse é o primeiro ponto que me deu forças. Eu ter a noção da minha responsabilidade em ter contraído aquele câncer. E o meu segundo pensamento, Deus está comigo. E se eu estou passando por isso, Deus está junto. E Ele vai iluminar a minha mastologista e vai iluminar as mãos dela no momento da cirurgia. E eu ficava sempre pensando nisso, né? Ilumine as mãos da minha médica. E eu passei com muita tranquilidade. Eu não tive nenhum momento de desespero, de angústia, absolutamente zero, minha família testemunha. Então, estou dando um testemunho Sim. do quanto a espiritualidade realmente é poderosíssima para nós obtermos a cura. Poderosa. E muito embora, de repente, aquilo virasse numa metástase, que não virou, eu estou curada, né? Fiz só a radioterapia. Muito embora eu esteja curada, se ocorresse uma metástase, eu ia continuar da mesma forma, porque Deus está com a gente, né? Então, assim, a gente consegue alterar, inclusive, a resposta à quimioterapia. A quimioterapia depende da fase do ciclo celular que se encontram aquelas células. No ciclo celular é o ciclo de divisão. O quimioterápico ele tem que fazer efeito numa determinada fase para que não ocorra a multiplicação e a célula tem um turnover, um tempo de vida, célula do câncer muito curto, e aí ela acaba morrendo. Então, por isso o oncologista tem que treinar, né, tem que coordenar se vai ter o tratamento com cirurgia junto, né, que dia a cirurgia, para que dia começa quimioterápico, né, para entrar no momento certo. O fato de você estar esperançoso ou desesperançoso, você consegue, através de hormônios que a gente produz, estimular para que esse ciclo aconteça um pouco mais rápido ou um pouco mais tardio. Incrível. E aí, se ele acontecer antes, o quimioterápico vai entrar depois, já não vai ter o mesmo efeito. Incrível então, mesmo. Assim, como é que duas pessoas com o mesmo tumor, que tem os mesmos marcadores, o mesmo tipo celular, as pessoas têm mais ou menos o mesmo biotipo, como é que essa aqui respondeu ao tratamento e aquela outra não? Como é? A resposta Sim. A gente já sabe, né? Sim. Doutor então, Henrique. É fantástico, assim, é um estudo que me fascinou muito, né? Fez muito bem para mim ler isso e eu falei, eu tenho que trazer isso para o meu dia a dia, para os meus pacientes. E já está trazendo, e eu acredito assim, com toda a audiência que nós temos, né? Muitas pessoas vão se interessar mais sobre o assunto e cuidar mais, né? Do seu psiquismo, né? Da sua saúde mental. Nosso tempo acabou, nós vamos pedir agora uma mensagem, pena. Uma pena mesmo. Poderíamos ficar aqui mais 1 hora conversando, né? Mais 1 hora. Queremos pedir então uma mensagem final para os nossos telespectadores, nossos ouvintes, por favor, Henrique. Bom, a mensagem que eu quero deixar hoje é que você, né, nosso ouvinte, merece, né, ter uma vida saudável. Então, cuide do seu pensamento, cuide da sua alimentação, cuide da sua rotina de exercícios físicos. Está com necessidade de ajuda, busque ajuda, que você consegue melhorar a sua qualidade de vida. Não deixe de acreditar em Deus e vá atrás. Descubra o seu propósito e vá atrás. Muito obrigada, doutor Henrique, pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer. Que bom! E nós agradecemos a você, né, que você possa receber essa mensagem, que ela cale fundo, né, no seu coração, na sua alma, e pedimos então que compartilhe esse vídeo para divulgar ainda mais, né, hoje sobre esse assunto tão importante da medicina integrativa. Muito obrigada a todos, esperamos você na próxima edição. Receba nosso abraço. Até mais. Até mais.